Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e este é o Diário da Fé. É uma nova formatação deste evento, são vídeos que vão trazer entendimento, direção e vida, né, cristã equilibrada. Meus queridos, nós estamos aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. E esse livro, meus queridos irmãos, ele é, vamos dizer assim, emblemático, porque ele, na ordem cronológica, ele está ali no finalzinho da Bíblia, né? Quarto, penúltimo texto, tem 2 livros após esse livro, ele é um dos últimos, né? Penúltimo livro, e assim, do Velho Testamento como nós o conhecemos, mas na versão que a Bíblia, né, traz Mateus, Marcos e Lucas como livros do Velho Testamento, então ele é o 6º livro na ordem cronológica de escrita. Muito bem, meus queridos irmãos, foi escrito em 445 a.C., né? E nós temos aqui um relato muito interessante. Se nós pegarmos a sequência lógica desses relatos que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos, nós vamos entender muita coisa na nossa vida como filhos e filhas de Deus, nesse tempo de crescimento espiritual. Esse é o 20º ano do rei Artaxerxes. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Vamos ver uma situação, meus queridos irmãos. Esta saudação, que o rei viva para sempre, ela é emblemática. Significa de uma pessoa que conhecia bem os hábitos do rei. Acredito que aquele homem, né, já estivesse há muitos anos ali, né, sendo copeiro do rei. Agora ele era judeu. Lembrando que quando Xerxes, ou Artaxerxes, foi tomar Jerusalém, o exército dele foi quem queimou, derrubou os muros e queimou as portas. Se você vê o relato histórico lá atrás, a gente já tem ali muito tempo que esse povo estão com esses muros queimados e essas portas derrubadas. Aliás, as portas queimadas e os muros derrubados. Então, nós vamos encontrar bem aqui o favor do rei. Favor do rei. Você tem sido favorável a seus parentes, a seus funcionários dentro da sua empresa? Você tem sido favorável àquelas pessoas que pregam a palavra? Você tem abençoado essas pessoas para que eles sejam contados como aqueles que são enviados, né, por você, pela sua generosidade? Meus queridos irmãos, nós estamos em tempos tão difíceis que pessoas não estão querendo pregar a palavra fora das portas da igreja. Por que isso, meus queridos irmãos? Porque as pessoas não estão encontrando alento para acolhimento para a palavra de Deus nos corações aí fora. É necessário, meus queridos irmãos, que nós
tomemos parte na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Ele fala da grande comissão, Mateus, e ele nos dá nesta pegada de fé, a oportunidade de fazermos aquilo que é necessário fazer, ainda quando nós estamos fazendo, para que seja feito e diante desse exposto, dessa tristeza, sem haver doença, Deus entende que você pode fazer. Você pode fazer. Aí ele responde, como não poderia estar o meu rosto triste? As suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Agora, eu acredito que isso era entre um copo e outro de vinho. Ele servia. Como é que era servido o vinho, meus queridos irmãos? Esse é o detalhe. Ele trazia as uvas, mostrava as uvas ao rei. O rei aprovava aquelas uvas. E esta conversa foi entre esses pormenores. Quantas vezes você tem dado a oportunidade que alguém converse com você no seu almoço, no seu lanche da tarde? Quantas vezes você tem dado a oportunidade, meus queridos irmãos, a essas pessoas que estão à nossa volta? Você não fica só falando, até que as pessoas desistem de falar alguma coisa para nós e saem. Ouça, pare e ouça as pessoas. Dê atenção. Veja bem, esse rei deu atenção a esse homem. Para quê? Por quê? Ele era só um serviçal. Só que esse homem tinha intimidade com esse rei. Por quê? Porque o rei bebia o subejo dele. Por quê? Porque é o seguinte, era costume de se envenenar um rei, fazendo como? Colocando o veneno na taça e nas bordas da taça. Aquele homem, copeiro do rei, chegava com uma taça limpa, ele passava um pano na taça, na borda da taça. Aí esse homem pegava, exprimia as uvas. Esse era o trabalho do copeiro. Exprimia as uvas, que na realidade era suco de uva. Exprimia as uvas, tomava um pouquinho, e o subejo dele ele dava para o rei. É sério, era desse jeito. E o rei pegava e tomava o vinho, porque sabia que não estava envenenado. É dessa forma que acontece, meus queridos irmãos. Você tem, na palavra de Deus, mastigado a palavra para entregar para as pessoas? Ou não? Você tem sido aquele que entrega e diz, coma. É necessário, meus queridos irmãos, que nós tenhamos em mente um ponto muito, muito, muito importante. O reino de Deus é tomado por esforço aqui na terra. Ele avança por esforço, mas os nossos irmãos, eles são convertidos pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que está na palavra. Lembre-se, não é por esforço, nem por força. Amém, meus queridos irmãos? O rei, ele disse, se o seu servo puder contar com sua benevolência,
que o Senhor deixe-me ir à cidade que estão enterrados meus pais em Judá. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Azav, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós estamos na presença do rei e não pedimos. Não fazemos o pedido daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos, daquilo que é interessante para aquele momento nós vivermos um momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade e, acima de tudo, de favor do rei. Você é filho, meu irmão. Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus Cristo. Você é filho do rei, você pode pedir qualquer coisa que você quiser, para que você possa compreender e entender aquilo que está sendo feito por você e para você, meus queridos irmãos. É necessário, meu amado irmão, que nós aceitemos esta oportunidade que Deus nos dá, através da palavra. A palavra não volta para ele vazia, meu irmão, minha irmã. Ela cumpre aquilo para o qual Deus a designou. Como a chuva cai e para o céu não volta antes de regar a terra e fazer aquilo para o qual Deus a designou, é assim a nossa vida, meu amado irmão. É assim que nós temos que viver, com confiança, com dignidade e, acima de tudo, com simplicidade na presença de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer hoje a vida de algumas pessoas que fazem parte da diretoria do Jesus na Rua. A irmã vice-presidente desse projeto, Maria Gomes, ao nosso tesoureiro desse projeto, José Newton, ao nosso presidente do Conselho Fiscal, Lorival, e essa é parte da nossa nova diretoria. E eu quero agradecer a vida dos meus irmãos que estão fazendo parte dessa diretoria e agradecer a Deus pela vida deles. Eu quero agradecer também a vida do meu pastor, né? O pastor que é um dos pastores, né, que está sobre a minha vida, pastor Henrique, né, pastora Elba. Abraço, meus queridos, Deus abençoe. Pastor Henrique, Igreja Verbo da Vida, e pastora Elba, Igreja Saciar, Ministério Saciar. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de vocês. E eu declaro sobre a vida dessa diretoria do Jesus na Rua um tempo de paz, de alegria, de prosperidade em Cristo Jesus. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade. Meus queridos, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que todo vídeo que nós subirmos neste canal você ser notificado e você nos dê a oportunidade da sua companhia. Um abraço, meus queridos, que Deus abençoe, nos ilumine, nos dê muita paz, muita prosperidade em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, não salte as propagandas. É Deus que trouxe estas propagandas para esses vídeos, através
da profissionalização do canal Jesus na Rua. Um abraço, meus queridos irmãos. Deus ilumine, Deus nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus.